O Igor me perguntou de onde vem a expressão rabo de saia, e o que eu descobri sobre isso vai te surpreender. Doug. É impressionante como a gente começa a fazer algumas pesquisas, né, quando vocês me perguntam sobre palavras e tudo mais, alguém deixou até um comentário depois falando sobre isso em uma das palavras, de como que as coisas vão se desdobrando, né, que a gente começa a procurar por uma coisa e descobre outra. E é o caso dessa expressão rabo de saia. Obviamente, né, todo mundo sabe o que é um rabo de saia, sabe como a gente utiliza essa expressão, mas você não imagina como essa expressão surgiu, na verdade, e para designar o quê? Eu acho que você consegue imaginar, assim que o Igor perguntou sobre o rabo de saia, eu já comecei a imaginar do porquê essa expressão poderia ter ocorrido, e eu estava parcialmente certo, né, quanto ao porquê ela surgiu. Vocês lembram que lá atrás as mulheres usavam aquelas roupas que tinham uma certa cauda, né? Elas tinham um volume atrás. Então aquilo ali era um rabo de saia, né? E eu, obviamente, pensei que era porque os caras ficavam, né, eles começaram a fazer uma ligação dos homens que ficavam encantados pelas mulheres e ficavam encantados com o rabo de saia. É uma forma de reduzir, né, e de falar sobre isso. Mas o engraçado é que inventaram, como que começaram a utilizar essa expressão. E é muito diferente do que a gente utiliza hoje. A expressão rabo de saia, na verdade, antigamente era utilizada para falar sobre homens que eram mandados pelas esposas ou pelas mulheres, porque eles ficavam presos no seu rabo de saia. Essa era a ideia. Então, os caras que não tinham vontade própria, que as mulheres que diziam que eles tinham que fazer e tudo mais, eles eram os rabos de saia. Então, o rabo de saia não era a mulher, o rabo de saia era o homem. Era o homem que estava preso ao rabo de saia. Olha que loucura! A gente não para pensar, né, a gente não teria como imaginar, na verdade, que isso viria, né, teria essa origem, essa coisa do rabo de saia. Então, o rabo de saia é o homem, não é a mulher. Hoje em dia, que a gente, quando fala do rabo de saia, né, a gente está falando da mulher. Tipo assim, ele se encantou com o rabo de saia, ele se encantou com a mulher. Esse termo, hoje em dia, ele está bem pejorativo, na verdade. A gente não costuma utilizar mais, né, não se deve utilizar mais, mas ele veio daí. E eu não fazia a menor ideia que tinha essa origem, né? Então, o homem que era mandado pela esposa, e vamos lembrar aqui que a gente está falando de uma época, de uma sociedade muito mais machista do que essa que nós vivemos, que a gente vive numa sociedade machista pra caramba, vamos falar a verdade, mas a gente vem, isso é de uma época que o machismo era muito maior, o machismo era uma instituição de verdade, né? Então, um homem que era comandado pela mulher era uma vergonha, né, naquela época. A mulher não tinha voz. E se o homem, né, ele ficava submisso à mulher, ele era o rabo de saia. Aquilo era uma vergonha. Criaram esse termo para esse homem. Hoje em dia, a gente sabe que tudo tem que ser igual, tudo tem que ser dividido, tudo tem que ser, né, às claras e numa mesma proporção. Mas lá atrás, o cara era o rabo de saia. Você sabia disso? Você tinha essa noção? Sinceramente, eu imaginava de onde tinha vindo, mas não sabia que seguia por aí. Igor, espero ter te respondido adequadamente. Espero que você tenha gostado da resposta. E você sabe que todos os dias eu posto vídeos de português de redação, procuro palavras nessa questão etimológica que eu adoro e sei que vocês gostam também. Estou sempre postando aqui. Então passa aqui. Uma seguidora falou, estava lendo um comentário agora há pouco, uma seguidora disse que a plataforma não está entregando para ela, embora ela me siga e tudo mais. Então venham aqui, venham ver se tem vídeo novo, porque aqui você vai encontrar. Se você ficar esperando passar na sua For You, isso não pode não acontecer, ok? Lembrando que eu fiz uma série sobre vírgulas, e é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, vai lá que assim você dá um apoio aqui pro canal também, tá certo? E eu te vejo no próximo vídeo.